A história começa com um moleque jogando um game de RPG em seu PC, mesmo estando no hospital. Porém, feliz ou infelizmente, é chegada a hora de dar tchau pra esse mundo e com isso tudo fica escuro e a mente dele é sugada pra dentro de um oceano imaginário. Até que de repente ele simplesmente realiza o sonho de todo otaku e eu me incluo nisso, onde ele acorda numa floresta sentadão num trono de pedra e pra fechar com chave de ouro, uma mulher se aproxima, falando com ele como se estivesse esperando o bonitão acordar e é no momento em que ela sai das sombras que a ficha do moleque cai na hora. Ela era ninguém menos que a Toa Lamacenta, uma elfa que o chamava de rei. O jogo que ele estava jogando no hospital era um simulador de estratégia de fantasia sombria chamado Nações Eternas, e a personagem que ele mais amava, aquela que estava bem na sua frente agora, era essa mesma elfa. Agora, ele não conseguia deixar de se perguntar, será que ele deveria agir como o rei que ela dizia que ele era? Afinal, estava claro que ela ouvia como líder de Minogra. Percebendo a confusão dele, a moça sorri e diz, tá tudo bem, Tacto. Afinal, ele zerou a dificuldade pesadelo utilizando a civilização considerada a mais difícil do jogo, a civilização da ruína, que se chamava Minogra, e por causa disso, Ira Tacto, também conhecido como nosso protagonista, se tornou o jogador lendário no topo do ranking global. A Toa, por sua vez, se lembrava de cada momento que eles jogaram juntos, de como eles conquistaram o mundo lado a lado várias vezes, então não havia necessidade de se preocupar, pois ela sabia exatamente quem ele era. Tacto então reflete que a Toa era perfeita para o seu estilo de jogo, talvez porque ele sempre quis ser tão forte quanto ela. Eis então que as lágrimas brotaram em seus olhos quando ele admitiu o quão feliz estava por finalmente poder falar com a sua personagem favorita, ao que ela disse que sentia o mesmo. O Tacto perguntou se aquilo era o paraíso e se foi ela quem o trouxe pra lá, mas ela explicou que ela também simplesmente apareceu naquele lugar do nada e aquilo não parecia nem um pouco com o paraíso, e segundo ela, se fosse pra apostar, ela achava que esse lugar parecia mais com o mundo de Nações Eternas, no caso, o game que ele estava jogando. Ela disse que era clichê pra cacete chamar isso de um milagre, mas ainda assim ela considerava uma verdadeira honra conhecer seu mestre pessoalmente. Com isso, a elfa se ajoelhou diante do garoto, pegou a mão dele e o convidou para começar de novo, só os dois construindo um reino próprio. Só que quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Então é bem normal que o nosso mano Tacto estivesse quase fritando sem entender o que estava rolando. Mas ainda assim, com a sua leal companheira ao seu lado, talvez essa fosse sua chance de reviver aqueles dias de glória nesse novo mundo. E tendo isso em mente, nosso prota então convocou sua colega para começarem sua jornada juntos, enquanto a Toa Lamacenta se apresenta como uma criança nascida da lama que trará destruição ao mundo, declarando que a partir de agora, seu corpo e mente pertencem unicamente ao seu mestre, Garai. Ouvindo esse discurso super exagerado, o Tacto sente uma vergonha ali, é tão forte que quase tem um treco. Ele percebe que falar essas paradas na vida real é bem mais difícil do que no jogo, e a Toa admite que pra ela também foi meio vergonhoso, mas ainda assim o rei decidiu entrar na onda, chamando a elfa de sua primeira e única subordinada, sua confidente e braço direito. Aí o Tacto perguntou se ela sabia qual deveria ser o primeiro movimento de Minogra, e em perfeita sincronia, os dois responderam, vamos ficar reclusos. E eles dizem isso com tanta alegria que me fez questionar se esse motivo é pra se orgulhar, mas seguimos. Eis então que o Tacto invoca um batedor utilizando a produção de emergência e sem perder tempo, uma criatura para dizer no mínimo bizarra que é um inseto de pernas longas surge ali do portal, e essa cena tanto o Tacto quanto a Toa acharam meio nojenta. Ainda assim, o Tacto se lembrou que Minogra era uma civilização da moderação que governava o mal e a ruína, então eles precisariam manter isso em mente. Para a Toa, isso significava que eles tinham que fazer de tudo para evitar revelar suas verdadeiras identidades. Eis que o rei da ordem mandando o inseto explorar a área sem ser visto. E vendo o bicho sair, o Tacto percebeu que podia ver através dos olhos dele. Essa summonada custou 100 de mana, deixando ele com mais 100. E para montar a base, o assentamento que servirá como base de operações, vai custar mais 20. A Toa já dá o papo que produção de emergência gasta mana pra cacete, então eles deveriam ter cuidado com os gastos. Enquanto o Tacto admitiu que queria muito criar um guerreiro para defendê-los, mas isso provavelmente drenaria toda a sua mana. E falando em combate, a elfa prometeu fazer o seu melhor, ou pelo menos era o que ela queria dizer, se não tivesse tão fraca no momento. A Toa era uma unidade de herói que ficava mais forte com o tempo, mas no momento sua força era só de 3, ou seja, era menor que alguns inimigos básicos. Resumindo, todo o plano deles de construir Minogra estava em sério risco se fossem atacados por praticamente qualquer coisa. E usando a visão do batedor, ele examinou a terra ao redor e concluiu que havia floresta até onde a vista alcançava, e que até agora nenhum monstro estava à vista.
Atou pensava que a floresta era um lugar perfeito para se esconder, mas achou estranho que o inseto de pernas longas não tivesse visto um único animal pelo caminho. E para piorar, nosso prota percebeu que não havia absolutamente nada para comer, e tudo que podia fazer era ficar alerta e esperar que algo aparecesse. Atou então se desculpou por não ser mais útil, mas ele disse que só ter companhia dela já era mais do que suficiente, fazendo os olhos da garota brilhar de alegria. E vendo-a tão comovida, ele pensou consigo mesmo que era difícil notar essas pequenas coisas no jogo, mas a personalidade da Atou era realmente assim. Deixando-se de lado, através dos olhos do batedor, ele então descobriu uma comunidade de elfos negros não muito longe dali e explicou que esse tipo de elfo tende a ser neutro, talvez pendendo um pouco para o mal, o que honestamente para ele era um alívio. Pelo menos isso confirmava que eles realmente estavam no mundo de nações eternas. O problema é que se houvesse outro assentamento de civilização por perto, poderia dar problema e evitar a guerra no início do jogo era crucial. Com isso em mente, a prioridade máxima era encontrar um lugar seguro para se estabelecer, mas antes disso, eles precisavam ficar de olhos nos elfos negros e coletar mais informações, e se as coisas dessem errado, eles teriam que meter o pé dali, e eu me lavei de rir nessa parte, porque enquanto ele filosofa, Atou ficou ali servindo de plateia ambulante, e pelo visto eu vou gostar muito desse anime, porque pelo menos a comédia inicial é bem interessante, e o nosso mano Takuto não é um completo imbecil. Eis que para testar a sorte do nosso prota, um pequeno grupo de elfos negros apareceu diante do trono de pedra onde os dois companheiros de Minogra estavam sentados, e para eles, o nosso mano Takuto era só uma figura sombria e sinistra, uma visão tão aterrorizante que fez até o líder deles, que se chama Dia, suar frio. Convencido de que estava testemunhando o próprio capeta encarnado e sabendo que suas ações poderiam decidir o destino de toda a sua raça, o Dia se recompôs e deu um passo à frente. Curvando-se, ele apresentou seus companheiros como membros do clã Mazaran. Seu nome era Dia Nadiv e ele pediu desculpas por entrar na floresta sem permissão do que parecia ser o mestre daquelas terras. E com uma expressão fria, provavelmente metendo louco no blefe, Atou reconheceu que aquele elfo realmente entendia a gravidade de invadir ali, mas queria saber o motivo. Nisso, Dia explicou que o seu clã vivia em Doradia, mas foram perseguidos e forçados a fugir pela floresta. Ele tentou contar a história toda, mas Atou pressionou para ele ser breve, deixando o Dia cada vez mais ansioso para não cometer nenhum erro que colocasse seu povo em risco. No meio disso, o Takuto comentou sobre como os elfos negros pareciam magros e o Dia admitiu, com o coração pesado, que não tinha encontrado nada para comer por ali. O elfo então se perguntou por que seu clã tinha que sofrer tanto, quando tudo o que eles queriam era apenas um local pacífico para viver. Do nada, o suposto mestre da Floresta Sombria ofereceu a ele um punhado de maçãs e mencionou que elas ficavam deliciosas se eles as cortassem em forma de coelho. Dia nunca tinha visto uma fruta assim e se perguntou se seria rude experimentar uma na hora, mas o resto do grupo estava atorado de fome para ficar cheio de formalidade, então simplesmente morderam as maçãs e sorrisos brotaram no rosto de todos. Porém, isso não foi tudo, pois o tal do Malvadeza Suprema que estava diante deles abriu um portal e distribuiu peras também. Dia se curvou ainda mais, dizendo que havia outros como eles, incluindo crianças pequenas e famintas, e então, em vez de comer agora, ele pediu permissão para levar a fruta para os outros. Takuto ouviu, sentiu pena deles e entregou ainda mais comida, dessa vez com pão e vegetais também. E testemunhando o que parecia ser um milagre, o líder elfo refletiu sobre como os elfos negros sempre foram desprezados. Marcado pelo desprezo, seu povo foi forçado a viver nas sombras e ninguém nunca estendeu a mão para ajudá-los. Oprimido por tanto poder e misericórdia, Dia finalmente ousou perguntar quem era aquele indivíduo sentado no trono. Enquanto isso, de volta ao assentamento dos elfos negros, os que não viajavam faziam o possível para suportar a fome. Então, de repente, o grupo de busca retornou, com o líder sorrindo de orelha a orelha com a melhor notícia possível. Gente, finalmente a fome vai acabar, pois com toda aquela comida, a alegria varreu a vila inteira. E mais tarde, enquanto a comunidade dormia, o líder estava sentado perto de uma fogueira. Nisso, um velho ancião chamado Moltar se aproximou para parabenizar o chefe por seu trabalho, dizendo que viveu uma vida longa, mas nunca tinha visto frutas tão estranhas e deliciosas. Algo que Dia concordou e era exatamente por isso que o velho queria saber o que tinha levado o clã a tais circunstâncias. Pronto para compartilhar a verdade, Dia disse que encontrou um ser lendário nas profundezas da floresta. Segundo uma lenda, havia um ser selado nas terras amaldiçoadas e Moltar ficou atordoado, imaginando se o grupo da expedição tinha encontrado o Rei da Ruína, uma figura encontrada em livros e histórias antigas. Quando o mundo atingisse seu limite, o Rei da Ruína apareceria, trazendo devastação a todos, e por mais que ninguém pudesse dizer com certeza, também era impossível dizer que a lenda era apenas mentira.
Dia, por sua vez, nunca soube o nome do ser, mas teve de admitir que a aparência assustadora se encaixava perfeitamente no título Rei da Ruína. A entidade era simplesmente além da compreensão, mas pelo menos ele tinha uma serva que podia esclarecer suas palavras. Seja como foi, mesmo sem ter certeza, o Moltar sente que aquilo não é coisa boa, e agora que seu estômago e um pouco da sua mana estão restabelecidos, o ancião pode sentir claramente: essa floresta está longe de ser normal. Ele se pergunta se o dia deu algo à entidade em troca da comida, mas o chefe insiste que não, e o ancião não engole essa, e argumenta que o Rei da Ruína nunca faria uma boa ação sem esperar algo em troca. Mas o dia jura de pé juntos que não houve preço e que parecia genuinamente um ato de misericórdia. Sua graça, como o dia chama, viu a situação desesperadora dos elfos negros e mostrou compaixão, e ouvindo isso, o ancião Moltar fica furioso que o dia se refira ao Rei da Ruína como sua graça, e começa a suspeitar que o líder caiu no feitiço da entidade. É aí que uma discussão começa entre esses dois pilares da comunidade, onde o dia insiste que eles devem o máximo de respeito a alguém que alimentou seu povo. Na real, ele devolve a pergunta ao ancião, perguntando o que ele teria feito em seu lugar, mas nem o Moltar consegue responder, então apenas se desculpa. Moltar então declara que a partir de agora ele vai lidar pessoalmente com o Rei da Ruína, afinal ele já viveu por 2 séculos, então com certeza pode descobrir algo. Enquanto isso, a cena muda e de volta aos fundadores de Minogra, Atol dá uma bronca de milhões em seu mestre por gastar um monte de mana para alimentar os elfos negros, lembrando de que eles precisam começar a construir sua própria nação, mas Takuto, que de malvadeza não tem absolutamente nada, apenas admite que precisa de sua companheira agora mais do que nunca. E ouvindo isso, a Atol nervosa simplesmente desmonta e entra num modo extremamente apaixonada e submissa, como se uma única palavra gentil de seu mestre fosse mais do que suficiente para derretê-la completamente. O Takuto, enquanto isso, lamenta que simplesmente não conseguiu se comunicar direito com os elfos negros e que não importava o quanto tentasse, as palavras não saíam. A Atol confessa que achou que ele estava só tentando agir com um mestre misterioso, que odeia papo furado e tals, e que deixa os subordinados resolverem, mas a real, meus amigos, é que o moleque é simplesmente péssimo em comunicação. Ele nunca foi bom na vida anterior com isso, e não era como se ele fosse virar um mestre da oratória e do carisma da noite pro dia. Ou seja, ele não ficou calado pra parecer fodão, ele ficou calado porque ele é tímido pra cacete. No dia seguinte, o ancião Moltar pergunta ao jovem líder dos elfos se ele está pronto para voltar ao lugar onde o Rei da Ruína os aguarda. Assim que o elfo concorda, o ancião experiente fica com a pulga atrás da orelha, preocupado com o que aquela entidade poderia querer em troca de ajudar o seu povo. E mesmo que Dia insista que nunca mencionou nenhum tipo de pagamento, o velho elfo sabe muito bem como a banda toca, afinal, seres malignos sempre esperam algum tipo de recompensa. De qualquer forma, ele entende que os elfos negros precisam da ajuda do rei para sobreviver, algo que Dia concorda, apontando que mesmo que eles saíssem da floresta em busca de comida, ainda poderiam voltar de mãos abanando. Falando em sair da floresta, Moltar se lembra de que uma das esperanças deles é de que o clã chegue ao continente negro e encontre um reino onde não sejam caçados e que talvez essa seja a última chance deles. Com isso dito, ambos os líderes concordam com uma única coisa: o destino de seu povo está em suas mãos. Porém, o que eles não sabem é que o nosso mano Takuto está espreitando toda essa conversa graças ao seu espião. A cena então muda, onde o batedor volta rapidamente para seu mestre para relatar que os elfos negros chegariam em breve. Atol, a serva do nosso prota, já suspeitava que os elfos não conseguiriam carregar toda a comida sozinhos em uma única viagem, e o Takuto, por sua vez, aponta que ter pessoas com culturas e tecnologias diferentes por perto poderia facilmente levar a um conflito. Na real, ele preferia que eles apenas pegassem o resto da comida e dessem o fora o mais rápido possível, porém, a verdade é que ele se preocupa por não conseguir negociar com os elfos por conta do seu problema de comunicação, o que poderia causar um mal entendido do cacete no futuro. E vendo isso, Atol se oferece para cuidar das negociações em nome de seu mestre, o que também serviria para elevar a grandiosidade do rei, e ele aceita e agradece. A cena muda mais uma vez e vemos agora que ao cair da noite, Dia chega diante do Rei da Ruína, acompanhado pelo ancião da tribo, que se apresenta como Moltar Cordal Mazaran. Antes de mais nada, Moltar expressa sua gratidão pela generosidade do rei e então pede a honra de saber seu grande nome. Cautelosamente, Atol olha para o rei, que dá um aceno de aprovação.
Entendendo o recado, ela o apresenta como Ira Takuto, Senhor do Apocalipse e governante da ruína, e exige que ele seja tratado da forma mais formal possível, deixando o dia visivelmente impressionado. Atou também se apresenta e Moltar jura gravar ambos os nomes na própria alma de seu povo. Observando em silêncio, Takuto pensa que tudo está indo bem até agora, e após isso Atou então diz aos elfos que pode pegar a comida e ir embora. Moltar então pergunta como ele poderia retribuir ao rei da ruína por sua ajuda, mas a mulher elfa imediatamente dispensa, insistindo que eles nunca poderiam oferecer algo digno da grandiosidade do rei. Além disso, como o clã Mazaran não tem nada valioso o suficiente para corresponder a tal generosidade, Atou interpreta isso como uma atitude suspeita, o que torna a troca tensa. Ela questiona se os elfos estão planejando algo por trás dessa conversa fiada e sentindo a tensão no ar, Takuto sussurra algumas coisas no ouvido de sua serva. Ela surta, resmungando que esses elfos são péssimos negociadores e que se não deixarem o rei em paz, só causarão problemas e por isso deveriam ser aniquilados. Elevando a voz, Atou declara que a cabeça deles ficaria perfeita empalada em estacas e Takuto, enquanto isso, pede para todo mundo se acalmar, imaginando que os Mazaran só querem construir uma relação que beneficie a todos. E levando isso em consideração, então, talvez seja melhor aceitar alguma forma de compensação só para deixá-los mais tranquilos. Com isso, Atou se vira para os Elfos Negros e anuncia que o rei está disposto a aceitar um símbolo de gratidão por sua caridade. Enquanto o alívio toma conta dos rostos dos Mazaran, Takuto percebe que o ancião devia suspeitar de alguma pegadinha, considerando o alinhamento maligno do rei da ruína. E percebendo essas dicas não ditas, Atou chama o velho de tolo por pensar que Ira Takuto é algum fantasma perverso ou espírito malévolo. E deixando isso de lado, como ela não tem ideia do que pedir em troca, ela pensa por um momento e decide que seria bom ouvir tudo que os Elfos Negros sabem sobre o mundo além da floresta. Moltar se oferece para compartilhar todo o seu conhecimento e Atou exige que o clã Mazaran deixe a floresta assim que o pacto for cumprido. Dia fica claramente abalado com essa exigência e Takuto percebe isso imediatamente, que é muito mais fácil de ler ele do que o próprio ancião. O Moltar admite que nada deixaria seu clã mais feliz do que poder ficar na floresta, mas a Atou não permite. Além disso, se os Mazaran quiserem manter as vidas que foram poupadas, não devem falar sobre o que aconteceu ali. Diante do peso desse ultimato, Dia parece pronto para protestar, mas Moltar o acalma e retoma as negociações, expressando gratidão pela audiência com o rei e concordando com tudo que Atou estabeleceu. Enquanto os Elfos Negros partem, Takuto se pergunta se isso realmente é a coisa certa a fazer. Afinal, se os Mazaran forem exilados, é provável que desmoronem em algum lugar pelo caminho. Sabendo que o exílio pode muito bem significar a morte, o Rei do Caos estende a mão e convida os elfos para se tornarem seus súditos. Indignada, Atou pergunta o que diabos o rei está pensando. Ele explica que estava considerando usar o sistema de refugiados. Afinal, os Elfos Negros não são inerentemente bons ou maus, mas se forem aceitos como refugiados na civilização que Takuto planeja construir, e se as coisas funcionarem como no jogo, os elfos eventualmente se tornariam maus como eles. Atou concorda que é possível que seres de diferentes alinhamentos malignos coexistam, mas aponta que os Elfos Negros não são nada parecidos com os principais moradores de Minogra, que são os homúnculos, o que poderia criar um atrito. Takuto admite que isso é arriscado, mas pede a Atou para refrescar a memória dela e lembrar como são os homúnculos e se ela conseguiria viver apenas com aquelas criaturas como cidadãos. E ela admitiu que é impossível aturar a feiura e a estupidez deles por toda a eternidade, e que isso iria arrebentar com o psicológico deles. Rapaz, Atou se vira para os Mazaran e anuncia a intenção de seu mestre de em breve fundar uma nação, e se os elfos estiverem dispostos a se tornarem cidadãos, serão protegidos pelo rei e terão a felicidade eterna prometida. Por último, mas não menos importante, Atou joga real. Os Elfos Negros se tornarão seres malignos de agora em diante e com isso eles são livres para escolher seu próprio destino, mas adicionando uma nota pessoal, Atou garante que o lado deles é muito mais divertido do que parece. Na próxima cena, enquanto caminha em direção à tribo dos Elfos Negros, Atou continuava lembrando Takuto de olhar por onde pisa, já que ele estava descalço. Ela apontou que, embora tenha levado algum tempo, os Mazaran finalmente concordaram em se tornar os cidadãos de Minogra. E mesmo que hesitassem com a ideia de se tornarem maus, no fundo, eles sabiam desde o início que essa era a sua melhor opção. Eventualmente, a dupla chegou à tribo e foi recebida pelo povo, todos ajoelhados em respeito. Alguns pareciam genuinamente empolgados com a visão daquela entidade misteriosa, enquanto um elfo até desmaiou depois de sentir um miasma sombrio girando ao seu redor. Logo depois, Takuto foi levado a um trono e Atou formalmente deu as boas-vindas a todos os Elfos Negros como cidadãos de Minogra, que agora estava oficialmente fundada.
A partir daquele momento, a segurança de cada membro do clã Mazaran seria protegida pelo grande rei da ruína. Ainda confuso, Dia se perguntava se era só isso que ia acontecer, pois disseram a ele que ele e seus companheiros se tornariam maus, mas ele não sentia nada de diferente. Eis que então, um ódio profundo brotou dentro dele, uma raiva contra aqueles que caçavam eles, zombavam deles e exilaram seu povo da sua própria terra. Ao que uma outra elfa sentiu o mesmo, algo que a fez declarar que odiava todos os seres vivos existentes. O mesmo sentimento podia ser visto nos rostos de cada elfo da tribo, e em meio a tudo isso, Takuto se aproximou de Dia para perguntar se ele estava bem, e o líder Mazaran percebeu que isso também era uma forma de felicidade, a alegria de ser cuidado. Então, com lágrimas nos olhos, todos os elfos saudaram o rei Ira Takuto, e seu entusiasmo era tão avassalador que nem mesmo o próprio rei tinha ideia do porquê todo mundo estava tão agitado. Enquanto isso, Atou simplesmente sorria com orgulho e satisfação. Alguns dias após a fundação da nação, Takuto olhou para o mapa do continente que Moltar lhe deu e murmurou que estava encurralado pra cacete. Atou perguntou o que estava acontecendo e ele, se debatendo no chão que nem uma criança birrenta, reclamou pra caramba que seu reino tinha a pior posição inicial possível, pois já existiam duas grandes nações no continente. A leste se situava o reino sagrado de Qualia, uma civilização humana devotada ao deus sagrado Arlus, e a oeste tinha Elna, um reino de elfos que adorava a natureza, ou seja, se qualquer uma dessas nações descobrisse a nação maligna ao sul, não sobraria nem poeira para contar a história, especialmente porque Minogra estava apenas começando e ainda era incrivelmente fraca. Para piorar ainda mais a situação do nosso proto e de seu povo, essas terras eram tão amaldiçoadas que não tinha um único recurso natural nessa pocilga que pudesse ser colhido. Porém, contudo e entretanto, nem tudo é tragédia, pois eles lembram que Minogra tinha os homúnculos como sua população base, que por mais férteis e felizes que eles possam ser, ainda eram burros e consequentemente impossibilitavam que pesquisas fossem produzidas. Só que agora, pela primeira vez, a nação não precisava depender apenas deles, já que os elfos negros faziam parte do reino e podiam cobrir essas fraquezas. Falando nisso, as orelhas de Atou se mexeram. Ela anunciou que os elfos estavam de volta, prontos para relatar sobre o mundo exterior. E sem demora, o ancião da tribo se encontrou com o rei da ruína ao lado do outro líder elfo. Dessa vez, Dia trouxe sua assistente que se chama Enli, já que ela era inteligente e versada em lendas e nos costumes de outras nações. E voltando aos planos para o futuro, Atou revelou que os Mazaran seriam designados para posições-chave na administração de Minogra. Moltar supervisionaria os assuntos do estado, já que ele podia usar magia e era uma posição de grande responsabilidade. Dia lideraria os guerreiros de Minogra, também encarregado de recrutar novas forças, ao que Dia aceitou com entusiasmo o novo papel e prometeu que se o rei ordenasse, ele não mostraria misericórdia a nenhum inimigo e exibiria seus corpos empalados como um aviso. Ouvindo isso, Takuto quase sujou as calças de medo, deixando Dia genuinamente confuso. Para amenizar as coisas, Atou explicou que o Takuto preferia a paz e isso deixou o Dia meio bugado. Afinal, por que diabos o rei da ruína seria um pacifista? Enfim, com o papel de todos definido, Atou disse aos elfos para descansarem bem e quando estivessem com boa saúde, para começarem a construir as casas. Vendo que Dia tinha falado demais, Moltar expressou sua mais profunda gratidão ao rei e insistiu que, ao contrário de Dia, que só se orgulhava de seus músculos, o ancião provaria seu valor com sabedoria. Dia retrucou, prometendo mostrar sua própria vitalidade, algo que um velho como Moltar nunca poderia mostrar. E sem saber o que dizer, Enli apenas mencionou que trabalharia duro, levando Atou a sussurrar para Takuto que essas pessoas parecem um pouco obcecadas por trabalho. E finalmente, ela perguntou se deveria ordenar a coleta de recursos, mas Takuto sugeriu desenvolver a área sem destruir a floresta. Ouvindo isso, Atou se virou para um ancião para perguntar se eles poderiam coletar madeira mantendo as partes da floresta intactas, e o elfo garantiu que sim, seu povo sempre viveu em harmonia com a natureza. Ouvindo isso, o Dia ficou perplexo, não apenas pelo fato do quão pacíficos eles pareciam ser, mas também pelo fato de que o rei da ruína queria proteger a flora e a fauna, apesar de serem considerados malignos. Mas isso não era tudo, pois Takuto declarou que seus cidadãos deveriam estar sempre reflorestando, embora estivesse claro que os elfos negros não tinham ideia do que isso significava. Pensando na árvore de desenvolvimento do jogo, Takuto adivinhou, com base no que ouviu até agora, que as pessoas nesse mundo estavam provavelmente em um nível tecnológico em algum lugar por volta da construção de fortalezas. Atou perguntou se os elfos negros estavam familiarizados com os termos magia militar e os 6 elementos principais.
Moltar respondeu que conhecia os 4 elementos principais, conceito básico de magia. Enlil acrescentou que nunca tinha ouvido nenhuma outra nação mencionar magia militar. Então Atol percebeu que esse mundo ainda não havia alcançado o nível de tecnologia mágica de 6 elementos e estava atrasado em outras áreas também. Deixando isso de lado, a elfa explicou que o reflorestamento era a prática de plantar árvores onde elas foram colhidas a fim de manter o meio ambiente. Enlil admitiu que essa estratégia não fazia parte de sua tradição, enquanto o ancião notou que, na real, levaria séculos para as árvores amadurecerem depois de serem cortadas. Atol continua dizendo que o reflorestamento é um tipo de tecnologia que requer todos os elementos principais e que esse conhecimento, na real, vem de seu poderoso rei Ira Takuto. Ela faz questão de que todos saibam que o rei deles é 100 vezes mais incrível que qualquer um poderia imaginar e Takuto não pode deixar de sentir vergonha com tantos elogios. Ainda assim, Atol insiste que a sabedoria de seu governante abrange inúmeros campos e que o povo de Minogra é abençoado por receber seu favor. Enlil pergunta se as maçãs que receberam também foram invenção do rei e Atol, sem nem pestanejar, confirma que sim. Então casualmente adiciona que as uvas são criação dele. Falando nisso, Enlil diz que plantou as sementes daquela fruta roxa e mal pode esperar para vê-las crescer. Nesse momento, Takuto percebe que poderia utilizar a produção de emergência para criar coisas que nem existem no jogo, como por exemplo pólvora, metais e óleo. E assim que o rei percebe isso, a nação de Minogra recebe o privilégio divino, a habilidade do governante de produzir qualquer coisa que ele conheça, com o custo de mana variando com base na complexidade do item. A cena muda e agora vemos um grupo de soldados protegendo figuras religiosas em uma região coberta de neve, e um deles comenta que ouviu dizer que a santa possuía um poder especial, embora ele não acreditasse muito nisso, e o outro, no entanto, apenas diz para ele esperar e ver. E assim que ele falou isso, uma horda de goblins ataca o grupo. A santa avança, preparando-se para punir os invasores por perturbarem a paz no reino sagrado de Qualia, e com um único movimento de seu cajado, meus amigos, ela conjura uma chama extraordinária que churrasca os monstros, fazendo o céu se abrir e encher o campo com lindas flores. Segundo um oficial, esse poder é a parte da razão pela qual o reino de Qualia consegue manter o mal à distância, pois ela enterra seus inimigos em chamas e os despede com flores. Ela é uma das 7 grandes salvadoras do continente, a Santa Sualina dos Enterros Floridos. Ao lado dela, o cardeal anuncia que já enviou os paladinos para as aldeias próximas e a Santa, no entanto, menciona a sinistra profecia do apocalipse nas terras amaldiçoadas, insistindo que paladinos também deveriam ser enviados para lá, mas o cardeal se recusa, dizendo que mostrar qualquer interesse nas terras amaldiçoadas está fora de questão e que o comando central nunca autorizaria tal missão. Mesmo assim, a santa diz que irá investigar, nem que seja por conta própria, levando o homem a lembrá-la de que ela não é mais uma simples garotinha do campo, e vendo que ela não seria convencida de maneira nenhuma a mudar de ideia, ele finalmente concorda em enviar os paladinos sob seu comando pessoal, e com isso resolvido, o cardeal se afasta, resmungando insultos do tipo santa caipira e dali pra cima, enquanto ela permanece focada apenas em salvar o povo daquela região. A cena então muda, e lá nas terras amaldiçoadas, Atol convoca o povo para começar a trabalhar e construir a nação, e parte desse processo era construir o trono onde o rei Takuto se sentaria. A elfa estava tão empolgada que acreditava que Minogra em breve se tornaria poderosa o suficiente para dominar a terra e perfurar os céus. No meio disso, os administradores elfos se apresentaram ao rei para dar início à reunião do conselho e entregaram ao líder um conjunto de roupas para que ele finalmente pudesse vestir como um verdadeiro rei. Com isso feito, Atol anunciou que era hora de discutir as políticas internas, embora o Takuto parecesse muito mais interessado em admirar sua nova roupinha e seu trono do que decidir o futuro da nação. Envergonhada, seu assistente decidiu primeiro discutir as coisas entre eles e só consultar o rei em certos pontos-chave. Assim que a reunião começa, o Moltar pergunta quais edifícios devem ser erguidos, e Jie explica que eles já começaram a preparar o terreno. Atol responde que o primeiro projeto será uma instalação de produção de alimentos, afinal, ninguém pode guerrear de estômago vazio, e Moltar se pergunta se o rei não poderia simplesmente utilizar seus poderes para criar ali suprimentos infinitos de comida. A nossa querida Atol fica ofendida com a sugestão de que o líder deles ficasse preso fazendo apenas isso o tempo todo, e além disso, ela aponta que eles ainda teriam que descobrir como distribuir a comida à medida que a nação crescesse.
acontecesse. Depois que o Moltar se desculpa, a assistente do rei coloca uma planta estranha na mesa que faz os outros elfos recuarem. Ela explica que aquilo ali é uma árvore de carne, em outras palavras, uma das instalações de produção de alimentos de sua civilização, que produz carne misteriosa com gosto de carne humana. Moltar menciona que nem todo mundo aguentaria comer carne humana todos os dias, mas a Toll diz que eles só plantariam essas árvores para começar. Ela acrescenta que eles precisariam de uma cabana para gerenciar a árvore e um armazém para a comida, e a Emily fica encarregada disso. Nesse momento, esse satanás apelidado de árvore pede a eles para serem legais com ele, mandando a Emily pro puro suco do pânico. O próximo tópico na agenda do conselho era a pesquisa, pois na visão da Toll, como uma nação pequena, eles precisavam urgentemente adquirir tecnologias mágicas avançadas, um sentimento que o rei compartilhava com entusiasmo. Moltar confessa que também estava feliz em estudar magia, já que era uma paixão sua, e pergunta que tipo de magia eles pesquisariam, e a Toll não hesita mencionando que seria magia militar. Ela explica que a magia normal só pode atingir dezenas de inimigos de uma vez, enquanto a magia militar pode dizimar exércitos de milhares, remodelar a terra e oferecer todo tipo de vantagem estratégica. Moltar e Dia ficam maravilhados que tais feitiços sequer existam, e Tactus assegura que não é uma tecnologia particularmente difícil, então deve ser desenvolvida rapidamente, e com isso dito, o ancião Moltar assume com entusiasmo a pesquisa de magia militar. Por último, na agenda estava o planejamento militar, ao que o Dia aponta que eles primeiro precisam organizar um exército. Tactus responde que eles não focariam nisso ainda, enquanto a Toll explica que além de exércitos não produzirem nada, eles ainda consomem recursos. Dia entende, mas lembra a todos que seu grupo atual de guerreiros não era suficiente para proteger o rei, e para piorar, Moltar revela que tanto ele quanto o Dia têm recompensas por suas cabeças. E diante dessa situação, o rei Tactus declara que eles criarão um herói, ao que a Toll adorou a ideia. O herói pode ser caro para produzir, mas praticamente não tem custos de manutenção. Dia pergunta o que exatamente seria esse herói, e a elfa explica que em Minogra existem vários heróis que servem ao rei e todos são poderosos e possuem habilidades únicas, embora sejam todos monstros à sua maneira. Existem várias condições que devem ser cumpridas para invocá-los, mas em breve eles devem ser capazes de chamar pelo menos um. E além disso, como o rei lembrou a todos, exércitos são caros e chamam muita atenção. E levando isso em consideração, criar um herói poderia ser uma jogada inteligente, e tendo isso definido, eles partem para criar um herói e dar ao Dia a paz de espírito que ele tanto precisava. Depois de tomar essa decisão, Tactus comenta que honestamente discutir políticas internas até que é divertido, mas deixando isso de lado, ele reflete que eles também estão coletando mana de seus cidadãos, o que significa que as reservas de mana da nação estão em boa forma. A quantidade que coletam está diretamente ligada à felicidade do povo. Portanto, quanto mais felizes os cidadãos, mais a nação prospera. A cena então mudou mais uma vez e vamos agora para o reino sacro de Qualia, onde um guerreiro chamado Lonius tem a sua oração interrompida por uma suposta emergência. Ele não fica nada feliz com a falta de respeito do Verdol por aquele lugar sagrado. Enquanto Lonius guarda seu anel, Verdol brinca que a aliança de casamento do homem deve ter se tornado um amuleto de sorte. Ele pergunta os nomes da esposa e filha do Lonius, mas ele o ignora. Verdol insiste, explicando que um paladino de alto escalão está exigindo uma resposta, e relutantemente Lonius responde que sua esposa se chama Marcia e sua filha é Mina. Satisfeito, o superior nota que eles viajarão por alguns dias e brinca que estava planejando uma zoada no Lonius ali se ele começasse a chamar o nome da esposa e da filha enquanto dormia, mas sem se importar com a zombaria, Lonius mentaliza que se por um lado esse cara é um escroto, por outro lado suas habilidades são fantásticas. De qualquer forma, Verdol está irritado por ser enviado ao continente negro, mas Lonius explica que é porque eles precisam investigar uma revelação que a Santa Soalina recebeu. Verdol lamenta que a unidade dele seja pequena demais para algo tão delicado, já que são apenas eles dois, e eles foram instruídos a completar o resto da equipe com mercenários. Lonius concorda que é raro eles investigarem fora dessas fronteiras, então claramente deve haver alguma razão pela qual forçaram Verdol a se juntar a ele pouco antes da partida. Ao saírem, a dupla encontra um grupo de soldados que saiu do chefe Lonius, e Verdol assume que seu parceiro deve ter contratado esses mercenários, e de repente fica muito mais motivado. Lonius considera que apesar da atitude do Verdol, ele ainda é um paladino de alto escalão, o que definitivamente aumentará as chances de sobrevivência dessa equipe. De volta a Minogra, as coisas parecem estar indo de vento em popa, e Tactus observa todo o processo se desenrolar, com seus olhos cheios de alegria e esperança. Ele viu sua civilização começando no jogo inúmeras vezes, mas era um jogo, e agora ele pode testemunhar em primeira mão, como se fosse a vida real, e isso é simplesmente incrível.
Logo depois, ele e a Atol são levados para Enli para visitar a área residencial da nação, e segundo o guia, os elfos negros são especialistas em construir casas nas copas das árvores, mas como eles têm priorizado as árvores de carne, poucas casas foram erguidas ainda. Pelo menos as árvores de comida estão crescendo bem e o armazém de alimentos deve ficar pronto em breve. Enli também menciona que no Instituto de Pesquisa Mágica, o ancião Moltar está reunindo aqueles com talento mágico para iniciar novas pesquisas. Takuto fica satisfeito com a iniciativa e a desenvoltura de sua subordinada, e o mais importante, os elfos negros, que antes eram tão magros e exaustos, agora estão cheios de vida. Enli, um pouco ansiosa, pergunta o que o rei acha de tudo isso, já que todos têm trabalhado tanto para retribuir sua misericórdia, e Takuto assegura que acha tudo incrível e diz que está feliz em receber os elfos negros como cidadãos. E ela, ao perceber que foi reconhecida por seu trabalho duro, começa a chorar de alegria. Depois de se recompor, ela aponta que as árvores de carne estão quase prontas para a colheita, tudo graças a ferramentas agrícolas que o rei forneceu. Com uma voz assombrosa, uma das árvores afirma que seu fruto está quase maduro, e isso gela a espinha da Enli mais uma vez. Enquanto a Atol, emocionada, comemora que eles finalmente garantiram comida suficiente, Enli então quer mostrar a fonte de água que havia mencionado. Só que no caminho ela sente algo estranho na floresta e suas suspeitas são confirmadas quando chegam à água. O Dia e o Moltar chegam logo depois, mas a Enli revela que infelizmente a água não parece estar boa. Moltar examina a cor e concorda, mas a Atol toma um gole e declara que ela está perfeitamente boa. Os elfos negros ficam surpresos, mas ela os lembra. Esse lugar é conhecido como as Terras Amaldiçoadas, e essa é a prova de que a área realmente se tornou parte do domínio de Minogra. Takuto pede aos elfos para respirarem fundo, e ao fazerem isso, ele sente suas mentes ficarem mais afiadas e seus corpos notavelmente mais fortes. E a Atol diz que as terras amaldiçoadas beneficiam os seres malignos, enquanto prejudicam aqueles que são neutros ou bons. Ouvindo isso, Dia bebe a água e não encontra nada de errado com ela, e Takuto aponta que esse território conquistado é perfeito para a defesa, e em breve toda a terra pertencente a Minogra será a mesma. E grato pelo imenso poder do rei, o ancião Moltar nota que a única desvantagem é que essa transformação torna mais fácil para os inimigos localizarem o território, e mais uma vez Dia insiste que eles precisam formar o tal do exército, e sem se abalar, Atol lembra a todos que eles criarão um herói. Ao que o Moltar admite com alguma confusão, porque ele não tem ideia do que isso significa de fato. E bem, meus queridos, às vezes atitudes valem mais do que palavras, então a elfa achou mais fácil mostrar o que ela queria dizer. Nesse momento, alguns tentáculos mágicos e sombrios saem de suas costas, fatiando as árvores atrás dela como se fossem navalhas. E depois dessa demonstração visceral, a elfa revelou que ela mesma era uma heroína, e que o que eles acabaram de ver não era nada comparado ao que ela poderia fazer em seu auge. Em outras palavras, heróis têm o poder de varrer exércitos inteiros sozinhos, e o Takuto explicou que os heróis só ficam mais fortes com o tempo, mesmo que mal levantem um dedo, ou seja, contanto que consigam se manter isolados, a Atol sozinha seria suficiente para defender a nação por enquanto. E ainda assim, depois da pequena demonstração de sua subordinada, o rei não pôde deixar de reclamar que ela não precisava esbagaçar com metade da floresta só para provar um ponto. Mais uma vez, o poder puro do rei Takuto e de Atol Lamacenta deixou os elfos negros maravilhados, completamente conquistados, e eles juram construir um palácio digno de seu rei o mais rápido possível. Sinceramente, Takuto não se importa nem um pouco com isso, porque ele não tá nem aí pra viver em um palácio, mas os elfos negros, no entanto, ficaram escandalizados com o pensamento, pois a ideia de que o seu governante supremo se contentaria com o mesmo padrão de seu povo os encheu de culpa. Enquanto Takuto coçava a cabeça, sua amiga apontou que construir um palácio seria caro, mas também poderia gerar recursos. Além disso, isso aumentaria a felicidade dos cidadãos, e com isso Takuto admitiu que uma vez ele realmente quis um castelo flutuante, então talvez o palácio não fosse tão ruim assim. E os elfos negros ficaram fascinados com a ideia de um palácio voando pelo céu, algo que há pouco tempo parecia completamente impossível, mas depois de tudo que eles testemunharam, eles estavam começando a acreditar que com o seu rei, até mesmo uma cidade voadora poderia um dia existir, e mais uma vez os elfos caíram de joelhos e juraram servir ao seu senhor com tudo que tinham, orando pela prosperidade eterna de Minogra, e o nosso prota, por sua vez, ficou visivelmente envergonhado com toda a atenção, mas como todos pareciam motivados, ele os encorajou a manter o ritmo e continuar construindo a nação. A cena muda e vemos que enquanto Minogra vai crescendo, os paladinos estão a caminho e tudo indica que a treta será inevitável no futuro. Enquanto isso, depois de reunir a equipe de expedição, o Verdel elogia o Lonius por conseguir juntar tantos mercenários, especialmente considerando que a maioria deles está lá no norte, resolvendo o distúrbio do norte. Essa treta toda começou quando bárbaros apareceram do nada na província do norte do Império Sagrado de Qualia, saqueando vilas e causando um estrago gigantesco.
A Santa e o exército imperial foram enviados para lidar com o caos, mas as coisas ainda estão longe de estarem controladas. Enquanto um mercenário chamado Bargo dá um sorrisinho malicioso ao falar da situação, Lonius rapidamente corta ele, mandando não agir como se o problema não fosse dele, mas o mercenário só dá de ombros, insistindo que de qualquer forma não é problema dele. Surpreso, o Verdel pergunta se a equipe dele não planeja ir pro norte, e considerando a grana alta que estão pagando, Bargo explica que ninguém tá afim de arriscar o pescoço depois dos rumores confirmarem que tem uma bruxa envolvida no conflito. De qualquer forma, o Verdel encerra o assunto, lembrando a todos que o caminho deles é para o sul, para as terras amaldiçoadas, onde ninguém sabe o que eles vão encontrar. Enquanto isso, nas profundezas das terras amaldiçoadas, uma figura fantasmagórica ronda a floresta sombria com o rosto escondido sob um capuz. Ao cair da noite, o grupo se acomoda em uma taverna. Lonius menciona a bruxa de mais cedo, curioso para saber se os rumores são verdadeiros, mas o mercenário descarta, dizendo que é só fofoca e tal, e que o povo adora culpar o caos do norte em algum tipo de monstro. O paladino concorda, achando ridículo, especialmente porque a própria Santa está no caso. Bargo diz que o rumor provavelmente foi inventado por hereges, mas quando ele ia continuar, o Verdel manda ele parar. A essa altura, o paladino já está claramente bêbado e pede outra rodada, levando o Bargo a perguntar se ele já não bebeu o suficiente, ao que o Verdel responde que depois de cuidar do sofrimento do povo em sua própria casa, diante de sua família, você pode deixar de lado suas vestes sagradas. Em outras palavras, quando o trabalho do dia acaba, não há nada de errado em relaxar um pouco. E o Lonius, conhecendo as escrituras de cor e salteado, o corrige, apontando que o deus sagrado Arlus só quis dizer que estavam dispensados de nossos deveres sagrados perto da família, não que essa é uma desculpa para encher a cara. E sem se abalar, Verdel diz que está pronto para um bom e velho debate religioso, mas nesse momento uma garçonete chega por ali com uma caneca que parece um balde de tão grande, o que faz a conversa mudar de percurso. Bargo, enquanto isso, volta aos negócios. Ele aponta que há dois paladinos se dando ao trabalho de investigar as terras amaldiçoadas do continente negro e quer saber o que é tão importante que está acontecendo por lá, porque se for algo com uma bruxa, por exemplo, ele e seus homens estão fora. Verdel garante que não é o caso, na verdade é sobre elfos negros que fugiram para aquelas terras e as autoridades de Collier são preocupados que eles possam causar problemas. E Bargo acena, entendendo. Aquela raça de elfo é famosa por assassinatos e maldições, ao que Lonius acrescenta que eles podem se tornar uma ameaça se ficarem mais fortes em segredo, mas Verdel diz para ele não se estressar. Eles estão lá apenas para investigar dessa vez, e se as coisas derem errado, eles podem simplesmente dar no pé, algo que Bargo fica aliviado ao ouvir, porque dá no pé pelo visto é com ele mesmo. Mas o outro paladino questiona se essa é realmente a maneira certa como um guerreiro de Deus deveria agir, já que juraram dar a vida para lutar contra o mal, e o seu colega contra-argumenta que buscar a glória nem sempre é o objetivo, e que às vezes você tem que dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente, e isso foi inteligente, hein? Afinal, todo mundo ali tem família esperando por eles, e isso é motivo suficiente para ter cuidado antes de mergulhar de cabeça no perigo. E eu vou dizer que eu concordo com esse cara, hein? Dito isso, o paladino se pega pensando quando se tornou um velho bêbado que dá conselho a todos, mas deixando isso de lado, ele levanta sua caneca e propõe um brinde à expedição do continente negro, e com um suspiro profundo, Lonius aperta seu anel e pede ao deus sagrado Arlus que cuide de todos eles. Enquanto isso, no continente negro, o nosso prota Takuto reúne os elfos para um evento que nenhum deles entende o que tá rolando. Ele empilha uma montanha de frutas da árvore de carne e lança um feitiço sobre ela, transformando lentamente a pilha em um inseto de pernas longas. O ancião Moltar fica chocado, porque ele nunca imaginou que o rei pudesse criar uma nova vida, e a Atto aproveita a chance para fazer um discurso orgulhoso sobre o poder incomparável do rei da ruína, apontando que isso é apenas uma pequena amostra do que ele realmente é capaz. Portanto, se o povo de Minogra permanecer dedicado e feliz, isso despertará todo o potencial do rei, ou seja, é dever de todos mostrar sua devoção absoluta ao mestre Takuto. Quando a multidão se dispersa, nosso prota parece aliviado pelo ritual ter corrido bem, e eles ficam surpresos com a facilidade de reunir os recursos necessários, mas o que ainda é mais importante agora é que eles sabem que podem criar novas unidades, o que significa que da próxima vez eles poderão tentar a invocação de um herói, embora precisem acumular mais mana primeiro. Ainda assim, com dois heróis, eles terão muito mais confiança em sua força militar. Empolgada, Atto pergunta a ele quem ele irá evocar primeiro, e sem um pingo de hesitação ele responde que invocará a Isla, a rainha dos insetos. Uma das orgulhosas rainhas de Minogra, capaz de fortalecer todas as unidades de insetos, transformar os insetos de pernas longas em lutadores de linha de frente
e produzir larvas para impulsionar a nação. Resumindo, a Isla é inestimável, tanto na batalha quanto nos assuntos domésticos, tornando a heroína perfeita para esse estágio inicial. Deixando isso de lado, e é claramente o problema estratégico mais importante, Takuto lembra que os outros heróis têm personalidades terríveis, e a Atou até concorda, já que o resto é um bando de maníacos egocêntricos e lunáticos depravados, rapaz, cada um deles obcecado pela dominação mundial, e Takuto esclarece que não quer dizer que nunca vai invocar esses tipos. Só que ele prefere evitar por enquanto, porque sua principal prioridade é encontrar um tiquinho de paz. No dia seguinte, quando a noite se aproximava, o grupo da expedição liderado pelos dois paladinos de Qualia topou com o gigante da colina e Ilonius não esperava nada menos do continente negro. Ele ordenou aos mercenários que preparassem seus arcos, mas Verdel assumiu a responsabilidade por essa luta, pois não havia tempo a perder. Avançando sozinho, ele sacou sua arma e começou uma oração, canalizando a arte da espada sagrada, e enquanto o bardo estava visivelmente confuso, Ilonius explicou que essa era a técnica secreta de Qualia, tecendo orações em seu manejo de espada para invocar o poder divino. Enquanto isso, Verdel foi atacado pelo porrete enorme do gigante, mas conseguiu cortar a arma em duas com sua espada abençoada. Ilonius acrescentou que os paladinos que recebiam o poder divino tinham suas habilidades físicas grandemente aprimoradas, e a gente pôde ver isso. Após uma série de golpes rápidos, Verdel acertou um golpe direto no peito do gigante, rasgando o que, segundo Ilonius, para um paladino de alto escalão, esse nível de poder estava no mesmo nível de um dragão menor. Em outras palavras, monstros como aquele que eles acabaram de enfrentar não tinham a menor chance de vencer, e quando Verdel acabou com o inimigo, os mercenários ficaram sem palavras. E a cena muda, e de volta às terras amaldiçoadas, o Takuto simplesmente tá prestes a mandar um podrão pra dentro, quando a elfa questionou por que ele não comia refeições mais saudáveis. Ele admitiu que estava cansado de tudo isso desde que esteve hospitalizado, mas na real, a verdadeira preocupação do rei é com a elfa, que parecia viver exclusivamente de salada, uma dieta estranha para alguém supostamente alinhada com o mal. E deixando esse tópico de lado, Takuto apontou que os elfos estavam trabalhando duro para construir o palácio, o que o lembrou de que deveria chamar o Molter e os outros para uma reunião. A elfa quer saber do que se trata, e o nosso prota explica que graças aos insetos de pernas longas, agora ele conhece melhor a região que está ao redor deles, e a Atou se pergunta se o rei estava preocupado com a cidade vizinha, já que ela não fazia parte de Qualia, o que significava que seu alinhamento não era necessariamente bom. Portanto, seria prudente decidir como lidar com isso, já que sendo os mais próximos, eles provavelmente seriam os primeiros a descobrir a existência de Minogra. Takuto, na verdade, estava feliz por eles serem neutros, pois se fossem bons, as negociações seriam simplesmente impossíveis. Mas sua assistente sabia muito bem que ser otimista sobre uma ameaça potencial era basicamente pedir por um desastre. E bem, falando em desastre, meus queridos, nesse exato momento o rei estala seus olhos, porque ele sentiu um grupo armado se aproximando da floresta. E não querendo atrair atenção, ele ordenou a ela que os afastasse da forma mais pacífica possível, mas que se isso não fosse uma opção, ela estava livre para fazer o que fosse necessário. A cena muda e vemos que na entrada das Serras Amaldiçoadas, o grupo de mercenários se preparava para entrar sob a liderança dos dois paladinos de Qualia, mas assim que se aproximaram da borda da floresta, uma mulher apareceu. Verdel exigiu saber quem ela era, e a jovem se apresentou como uma elfa negra que havia fugido para a floresta para sobreviver. Ela perguntou o que os trazia por ali, mas Verdel se recusou a revelar seu propósito, questionando a presença dela. Ela respondeu simplesmente que estava vivendo com os outros que passaram por dificuldades semelhantes. A elfa então pediu gentilmente para que eles voltassem, e Ilonius tentou se intrometer, insistindo que eles eram homens reconhecidos por Deus, mas o Verdel o calou rapidamente, afinal, era ele quem estava falando agora. O paladino mais jovem insistiu que não podia simplesmente dar meia volta e ir embora, mas ela implorou por misericórdia, explicando que seu povo estava aterrorizado, e vendo quão persistente ela era, Verdel se perguntou se havia algo escondido na floresta, ao que ela garantiu que não havia nada além de paz e sossego. Finalmente, Verdel joga real. Eles estavam ali por causa de uma revelação divina que alertava sobre uma calamidade na área, e não podiam sair sem confirmar o que realmente estava acontecendo. Ilonius fica chocado, lembrando ele que isso ali deveria ser um segredo de estado, mas o Verdel mandou fechar a matraca mais uma vez. Porém, mesmo depois de saber sobre a revelação, a elfa negra se recusou a deixar os paladinos entrarem, e com seus olhos carmesim brilhando, ela insistiu que não havia nada a temer e que os paladinos deveriam voltar de onde vieram. Ilonius suspeitou que ela estava usando magia negra e ficou ainda mais convencida de que havia uma calamidade por perto, e Verdel, por outro lado, parecia estar caindo no feitiço dela, ou sei lá, talvez entendendo a situação, porque ele já estava quase pronto para cancelar a missão.
Nisso, ele pediu a elfa para jurar diante de Deus que não havia nada de errado com a floresta, e quando ela o fez, ele decidiu que eles iriam embora. Lônius não podia acreditar que seu companheiro estava caindo nessa, mas o outro paladino realmente acreditava que esses elfos só queriam viver em paz. Lônius insiste que pode sentir a energia maligna irradiando dela e que não há como confiar em alguém assim, mas seu companheiro lembra que a confiança nos pilares de sua fé. E levantando a voz, Verdel grita que não há nada de errado com essa floresta e que essa é simplesmente a conclusão da investigação deles, e com isso o homem se vira para ir embora. E o Lônius, que vou confessar que já tá me gerando uma raiva incrível, menciona que Verdel está abandonando a missão e o destitui do comando ali mesmo, e Verdel se vira, exigindo saber o que ele pensa que está fazendo, ao que o paladino mais jovem argumenta que ele não apenas revelou a profecia, mas que agora está prestes a sair sem nem mesmo investigar, e que a partir de agora, Lônius proclama que ele está assumindo o controle e a investigação prosseguirá agora mesmo. Bargo responde ao chamado como se o Lônius realmente fosse o líder, e o Verdel repreende, mas ele explica que no final das contas, Lônius é quem tá pagando pelo grupo. A elfa implora para que eles reconsiderem, e a gente vê um duelo entre as duas lideranças, onde o Lônius ordena que seus homens a contenham, e o Verdel comanda que ninguém toque em alguém tão indefeso. Então, ao perceber que suas tentativas de resolver da forma pacífica infelizmente falharam, a Atol decide que não tem outra alternativa e terá que adotar uma nova abordagem. E bem, em uma mudança de cena, vemos como foi a outra abordagem, pois Lônius acorda com sangue nas mãos e à medida que ele vai observando a tragédia que rolou por ali, ele vê o Verdel de pé diante de uma bruxa, que é a mesma criatura responsável por massacrar os mercenários de forma brutal. Atol, por sua vez, lamenta que as coisas estavam indo tão bem, mas infelizmente nem tudo na vida sai como planejado. Verdel, ansioso, diz ao Bargo para garantir que um dos mensageiros volte para casa e informe sobre o que acabou de acontecer, mas o mercenário responde que isso não vai ser possível, porque a Atol simplesmente churrascou todos os mensageiros deles com um único ataque, e enquanto ele fala isso, vemos que a elfa está esbanjando confiança. Ela diz para eles não ficarem com medo agora, afinal, ela é exatamente o tipo de monstro que eles estavam procurando. Os corpos dos soldados caem no chão, e o Lônius fica petrificado de medo. No entanto, o Verdel ainda se mantém firme e pede a eles para não perderem a calma, porque ou eles morrem agora ou lutam até o fim, e com isso ele ordena que todos assumam suas posições de combate, mas a nossa querida Atol não parece nem um pouco intimidada. Na real, ela acha tudo isso meio que divertido. Verdel então ordena que eles disparem as flechas e vemos que uma chuva de projéteis vai de encontro com a Atol, mas ela bloqueia cada uma sem esforço com seus tentáculos, e isso acaba com a moral tanto do Verdel quanto do Lônius e dos outros. Verdel então lamenta que tudo estava indo tão bem, algo que a Atol concorda 100%, mencionando que a culpa no frigir dos ovos é única e exclusivamente do imbecil que tem o cabelo de tigela ali, visto que foi ele quem ficou com aquela papagaiada impositiva e desafiadora. Lônius então questiona sobre o que é uma bruxa como a Atol e do que ela é capaz, e o Verdel admite que foi instruído a manter essa informação confidencial, mas como ele acha que todo mundo vai de vala de qualquer jeito, então não vai fazer tanta diferença. Acontece que quando um santo recebe uma revelação e os altos escalões a confirmam, esse monstro é então classificado como uma bruxa, e ele tem fortes razões para acreditar que a mulher diante deles é esse mesmo ser. Lônius ouve a explicação e entende que os dois estão completamente ferrados, ao que Atol pergunta se eles já colocaram a fofoca em dia, pois ela está prestes a acabar com eles. Verdel não está disposto a recuar e pede que os mercenários recuem, pois ele e o Lônius vão se encarregar dessa treta sozinhos. Com isso, os dois avançam com suas espadas em punho e fazem contato com os tentáculos da Atol, e ela sorri, dizendo que eles são muito mais lentos e fracos do que ela esperava. Porém, as coisas começam a tomar um rumo, digamos que inesperado, quando ambos conseguem cortar seus tentáculos, algo que a própria Atol não acreditava que aconteceria. Depois que o Lônius e o Verdel se afastam, eles concluem que o plano deles será, antes de mais nada, cortar seus tentáculos nojentos, mas a Atol não entra em pânico e, em vez disso, ela estranhamente começa a acariciar os tentáculos que foram cortados. O Verdel interrompe isso com um golpe que corta mais um de seus tentáculos, e o Lônius segue e corta outro, o que faz a Atol finalmente começar a suar. Ela agora só tem 2 tentáculos restantes, e os usa para pegar 2 dos paladinos que estavam por ali como reféns, admitindo que talvez os tenha subestimado um pouco, e que eles provaram ser bem mais fortes do que ela pensava. Ela conhece bem o quanto os humanos se importam uns com os outros, então ela planeja utilizar esses paladinos como se fossem uns escudos de carne ali, sabendo perfeitamente que o Verdel e o Lônius
Lônios não atacarão. Verdel então pede ao Lônios para manter a calma e pensar no quadro geral, pois se eles sacrificarem esses dois paladinos e derrotarem ela, a vitória deles significaria o fim de tudo isso de uma vez por todas. Eles então avançam simultaneamente para desferir o golpe final e a elfa fica chocada ao vê-los dispostos a atacar, sabendo que isso significaria mandar os dois de seus soldados de vala, e assim eles o fizeram, atravessando com as espadas os soldados e estão prestes a acertar um golpe decisivo, mas é aí que Atol decide parar com a palhaçada e como consequência, vemos que Lônios abre os olhos e se encontra ainda vivo no chão. Mas quanto ao Verdel, meus amigos, digamos que a sorte não sorriu para ele, mas sim a Atol, e ele foi de vala. Lônios, vendo isso, não entende o que tá rolando, porque eles já tinham cortado todos os tentáculos dela, e ela o informa que pode regenerá-los o quanto quiser. Em outras palavras, ela literalmente estava brincando com eles desde o início. Lônios não tem mais truques na manga, então ele apenas diz aos outros paladinos para sair dali o mais rápido que puderem, pois pelo menos uma pessoa tem que voltar viva para avisar o reino. Ouvindo essa ordem, os paladinos vão no pé, e como um último esforço desesperado, o Lônios tenta um ataque surpresa, mas ela bloqueia facilmente, sacando uma espada própria. E Lônios fica chocado ao ver isso e se pergunta como ela é capaz de utilizar a arte da espada sagrada, enquanto Atol balança a espada de forma brincalhona e diz que absorveu tanto a espada quanto as técnicas do Verdel, e todo o esforço e as técnicas que ele aprimorou se tornaram dela no momento em que ela mandou ele de arrasta. A elfa não se surpreende que o Verdel fosse um paladino de alto escalão, visto que ele se preocupou com a segurança de todos até o seu último momento, mas é tão triste que ele tenha acabado sendo morto porque o abobado ali não conseguiu ficar de boca fechada. Eles então trocam mais alguns golpes, até que a elfa pergunta se ele ainda quer ver sua esposa Marcia e sua filha Mina, e Lônios quase enche as fraldas ao ouvir esses nomes. Afinal de contas, como é que ela poderia saber sobre sua família? É então que ele percebe que Atol também obteve os sentimentos e as memórias do Verdel depois de acabar com ele, e que por consequência ela fica mais forte após derrotar cada inimigo. Ouvindo esses nomes, o medo que já estava em seus olhos se torna absolutamente avassalador. Atol revela que o Verdel pensou na segurança de seu companheiro até o seu último suspiro, exatamente o que um paladino, um verdadeiro herói deveria fazer, mas ela enfatiza mais uma vez que tudo foi em vão por causa da coragem equivocada do Sr. Cabelo de Ela e a sua necessidade de seguir regras estúpidas. Tentando não se deixar abalar, Lônios diz que a vontade e a esperança do Verdel viverão enquanto os mercenários conseguirem escapar. Mas, meus amigos, assim que ele diz isso, ele ouve um grito de um mercenário ecoando à distância, e a elfa revela que tem seus próprios aliados e os posicionou para impedir que qualquer um sobrevivesse e escapasse dali. Naquele momento, meus queridos, qualquer esperança que Lônios tinha parece escorrer de entre seus dedos, deixando apenas um desespero total e absoluto para trás. Na próxima cena, enquanto o sol começa a se pôr, a elfa fala com seu adversário sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se ao menos o Lônios tivesse ouvido Verdel. Ele poderia ter voltado para sua amada família, vivido uma vida tranquila e pacífica. Mas agora é hora de falar sobre o que realmente vai acontecer. O futuro que o Lônios escolheu. O paladino vai de vala e ela já avisa que sua família também irá, pois ela vai caçar sua esposa e filha, torturando-as tão impiedosamente que ambas vão implorar pela morte, e que depois disso a elfa visitará cada vila e cidade por onde passarem, exterminando cada alma viva, e quando cada pessoa perguntar o motivo, ela simplesmente dirá que é tudo por culpa do Lônios. Carai, isso é o que chamamos de pacifismo, hein? Lônios, totalmente desesperado, pede por favor para ela parar, mas a Atol continua, compartilhando uma lição que aprendeu com alguém precioso. Quando você é subestimado, será o seu fim. Então, quando isso acontecer, você mata, não importa o que. E é por isso que ela fará o que fará, justamente para garantir que ela nunca mais seja subestimada e que não importa se serão centenas, milhares ou até milhões, ela vai varrer todos eles no mapa, e para deixar tudo realmente entendido, ela frisa mais uma vez que é tudo por culpa da decisão do Lônios. Enquanto nossa nada querida Atol exibe um sorriso de um pacifista da Deep Web, o homem começa a chorar e implora para que ela não faça isso, mas ela continua, dizendo que sabe que o Lônios provavelmente era um bom homem, que acreditava em Deus e que sempre tentou fazer a coisa certa, mas é exatamente por isso que ela despreza aqueles que se acham justos, e com isso ela se despede do paladino e diz para ele assistir o verdadeiro significado de calamidade enquanto ele aproveita seu camarote lá no céu.
Ouvindo essas palavras, o Lônio solta um grito de desespero, até que finalmente sua tortura física e psicológica chega ao fim. Quando tudo acaba, vemos que o dia cola por ali e relata que os humanos que estavam fugindo já foram ali, digamos que, cuidados, ao que a elfa então anuncia que vai voltar para a floresta. Porém, antes de partir, Dia pergunta se ela realmente vai fazer todas aquelas coisas terríveis que ela ameaçou, e a Atô apenas sorri e diz que nunca faria isso, afinal, ela é uma pacifista e que só estava se divertindo um pouco, zoando ele para aliviar o clima e que ainda assim ela não pode perder tempo, precisa voltar para o rei. Brincadeira, sei. Ela então vai até Takuto e revela que existem bruxas nesse mundo, uma unidade que não existe no universo original do Nações Eternas, o que significa que esse não é o mundo do jogo, mas uma espécie de versão paralela dele. Takuto fica confuso, sabendo que isso só complicará os planos de Minogra, mas ela aponta que há uma vantagem agora, pois além de suas habilidades de roubar poderes, agora ela também pode roubar fragmentos de memória. Takuto, animado, nota que isso os ajudará a descobrir o que está acontecendo em Qualia sem precisar de uma investigação completa. A elfa relata que Qualia não está tão forte quanto eles pensavam, graças à província do norte e um desastre que rolou por lá, e por conta disso, o rei sente que Minogra ganhou um pouco mais de tempo com esse impasse. Em outras palavras, isso não é uma preocupação para agora. Porém, o que realmente preocupa nosso prota nessa história toda é a causa do tal desastre, pois de acordo com as memórias que a Atô roubou, isso está sendo atribuído a uma bruxa e aparentemente esse ser monstruoso se chama Heraquino, a bruxa servidora. A cena muda e vemos então quem é a tal da Heraquino, pulando ali e cantarolando alegremente entre os escombros e as vítimas da calamidade que ela mesma desencadeou, imitando o tic-tac de um relógio, e o plano dela agora é ir para a próxima cidade e levar o caos para lá também. Voltamos então a Minogra, e Takuto teoriza que essa bruxa talvez tenha vindo para esse mundo da mesma forma que eles, mas deixando os achismos de lado, eles precisam focar no aqui e no agora, ou seja, se preparar e se fortalecer, pois levando em consideração que essa bruxa é uma unidade de herói, Takuto inicialmente tinha pensado em invocar a Isla, porém, levando em consideração que ela é uma unidade mais adequada para a produção de recursos do que combate, e compreendendo que o cenário mudou com essa informação que eles obtiveram, o rei está considerando invocar outro herói, um que seja suficiente para fazer frente à bruxa. Além do mais, Takuto menciona que a Isla não é a única coisa que ele precisa reconsiderar, e quando a elfa questiona o que mais seria, ele menciona que está pensando em forjar uma aliança, algo que faz a Atô gelar a espinha, ativando seu modo desconfiada. Takuto então explana, dizendo que eles possuem um inimigo conhecido em Qualia, além do elemento incerto que é a bruxa, e sabendo-se disso, ele quer ter ao menos mais uma nação ao seu lado. Atô menciona que entende o raciocínio dele, mas questiona de que forma isso pode ser possível, visto que eles estão alinhados com o mal, e Takuto responde que é possível desde que o outro lado tenha méritos e que só funcionará se a nação em questão for neutra. Atô, ouvindo atentamente, pergunta se ele está falando da nação do leste, e Takuto menciona que sim, e diz que quando o palácio estiver pronto, ele quer investigar essa nação, e ao mesmo tempo fortalecer as forças de Minogra, para dessa forma verificar se eles estão dispostos a unir forças ou não. Longe de tudo isso, vemos uma outra cena onde uma portadora de cajado ordena que os anciões sejam retirados de seu pedestal e diz a seus seguidores para cuidarem dos corpos, porém, parece que a coisa por ali está longe de acabar, pois mais inimigos aparecem e ela ordena que os lutadores se posicionem para a defensiva e que além disso, ela envia mensageiros para pedir reforços, e pelo desenrolar dessa história, talvez essa seja a nação que irá acabar se aliando a Minogra. Afinal, como diz aquele velho ditado, sempre que houver alguém chorando, haverá alguém para vender um lenço, não é verdade? Como eles precisam de reforços e Minogra precisa de aliados, seria uma ajuda mútua que beneficiaria a ambos. De volta ao nosso prota, vemos que a Atô está preocupada, pois ela pensa que Takuto pode ter achado que suas ações foram meio que longe demais ali contra os paladinos. Porém, ao contrário do que ela esperava, ela percebe que o doidão ali tá diante dela de boaça, garantindo que nunca se ofenderia com nada que sua assistente fizesse, pois tudo que ele quer é que ela continue a apoiá-lo, e ouvindo essas palavras, a elfa se derrete e fica emocionada, prometendo que ficará ao lado do rei, não importa o que aconteça. Pouco depois, duas jovens elfas saem da floresta, caminhando em direção à cidade de Minogra, ainda em construção, enquanto se perguntam por que raios elas ainda estão vivas, e enquanto elas questionam
questionam a razão de ainda existirem ali, vemos então que o Palácio Real do nosso prota foi finalmente concluído. Bom, segundo a Atou, eles ainda tinham uma cacetada de problemas para resolver, mas pelo menos aquela construção significava o verdadeiro começo do mundo deles. Emocionado por estar sentado em seu trono, Takuto já planejava expandir o palácio assim que tivessem tempo, e empolgada com a ideia, Atou comentou que o palácio deveria perfurar os céus e fincar as raízes profundas na terra. Porém, em meio a tanta felicidade, ela se ligou de algo que segundo ela era primordial. Ela percebeu que não tinha um único servo para atender seu mestre, e ao menos para ela isso era uma falha gigantesca em sua gestão. Takuto tentou colocar panos quentes, dizendo que ele tá de boaça com isso, mas a elfa levou a coisa de uma forma dramática, agindo como se aquilo a incomodasse 10 vezes mais do que a ele, e insistiu que o rei escolhesse seu atendente imediatamente. Takuto então pensa um pouco e menciona que adoraria que fosse alguém fácil de conversar, já que a comunicação era uma de suas maiores fraquezas. Ele disse que gostaria de ser um rei mais acessível, mas mal conseguia manter uma conversa decente com os elfos negros, e ouvindo isso, Atou então teve uma brilhante ideia e pediu um tempo para ele. E bem, em vez de ficar esperançoso, nosso prota só pensou que nada de bom vinha dessa garota se empolgando com alguma coisa. A cena evoluiu e vemos então que o Molter, o Dia e a Enli estão por ali, pois foram convocadas pela Atou, e ela, sem dar muitos detalhes, ordenou que Molter reunisse todas as garotinhas para satisfazer o desejo do rei. Caras, olha as ideias da lamacenta. E o Molter, assim como eu, e também como o nosso prota, ficou chocado com a forma como isso foi colocado. Mas em meio ao caos, a Atou explicou que seu plano era ter meninas servindo como atendentes do Takuto para que ele pudesse praticar a conversação. E a coisa meio que começou a se alinhar mesmo que de uma forma inicialmente estranha. E Takuto, indignado com a impressão que ela estava passando, rapidamente explicou o que ele realmente queria. E pelo que o Molter entendeu, o Takuto desejava ter crianças inocentes por perto para não se sentir preso ao pensamento convencional ao falar. Aliviado, o Dia observou que as crianças muitas vezes tinham ideias ridículas, mas que às vezes essas ideias poderiam gerar revelações dos adultos. E nervosamente, Atou acrescentou outra razão. O rei queria evitar tirar muitos adultos da força de trabalho, portanto, os atendentes cuidariam apenas de tarefas corriqueiras. Dia retrucou que um menino poderia fazer isso também, mas Takuto rapidamente argumentou que tinham que ser meninas por causa da futura liderança, pois ele pretendia dar a mais mulheres a oportunidade de estudar para o bem da nação. Ouvindo isso, os elfos ficaram pasmos com a sabedoria de seu líder, enquanto Takuto fica aliviado pela desculpa ter funcionado. A real, no entanto, foi nada do que ele imaginou, só que quando as coisas começaram a acontecer, no entanto, não foi nada do que ele tinha imaginado, pois no momento em que as garotinhas chegaram por ali, obviamente elas começaram a abrir o berreiro de medo, e enquanto o coitado se contorcia de frustração, a elfa explicava que isso era normal, embora não tenha deixado de dar uma bronca no Molter para trazer bebês chorões, e o ancião se desculpou, mas infelizmente aquelas eram todas as meninas do reino. Enquanto a Atou resmungava, Dia perguntou se o ancião pelo menos tinha permitido que as gêmeas viessem, e gaguejando, o velho admitiu que não, pois seria muito desrespeitoso na sua visão. Atou, ouvindo isso, quis saber o porquê, e o Molter explicou que havia um par de gêmeas órfãs que eram bem comportadas, mas ele acreditava que não eram adequadas para servir ao rei. Sem querer entrar em detalhes e de saco cheio do choro, Atou ordenou que trouxesse as gêmeas de qualquer maneira, e Dia então mencionou que já havia antecipado isso, pois ao contrário do ancião, ele era um jovem esperto que sempre pensava 2 passos à frente para a alegria do rei. E assim, as gêmeas foram trazidas ao Takuto e imediatamente a mais nova, de cabelo curto, se apresentou educadamente como Karya Elfur, enquanto a mais velha se chamava Maria. Por alguma razão, Atou suspeitou que elas tinham um passado sombrio, então perguntou a Karya sobre as marcas em seu corpo, ao que a menina respondeu tristemente que era de uma doença, o que fez o rei sentir pena dela. Curiosamente, Karya acreditava que merecia aquilo, e o ancião interveio para esclarecer que eram cicatrizes deixadas por uma praga. A elfa então perguntou sobre o passado da irmã mais velha, e a Karya revelou que algo cruel havia acontecido com ela, e nesse momento a própria Maria explicou, dizendo que ela rangou a sua própria mãe. E cacete, o episódio já tá trazendo uns tópicos bem pesados, vocês não acham? Tanto é verdade que a declaração chocante dela fez a Atou exigir respostas do ancião, e ele explicou que a mãe delas era uma mulher orgulhosa e que o clã nunca esqueceria o sacrifício que ela fez por todos, e com aquelas palavras, nosso prota se ligou no que aconteceu. Pois esse clã enfrentou dificuldades onde sequer tinha o pão que o próprio diabo amassou para comer após o exílio que eles passaram, e como consequência, a fome os forçou a tomar decisões igualmente extremas. De repente, Maria se adiantou e observou que o rei não parecia ter a cor que possui, e o nosso prota perguntou o que ela queria dizer, mas nem a própria menina sabia explicar.
Independentemente disso, o soberano perguntou se ela estava disposta a cuidar dele e ela respondeu que sim. E com isso, o rei da ruína declarou que a partir daquele dia, Maria Elfur era uma candidata à liderança em Minogra e a Atô ficou espantada que o rei estava tendo uma conversa tão normal com uma garotinha. E o rei perguntava a Caria se ela não estava com medo, ao que ela respondeu que seu dever era estar ao lado de sua irmã mais velha. Naquela noite, o Moltar voltou ao palácio para compartilhar algo que julgava importante, mencionando que as gêmeas não haviam chorado nenhuma única gota de lágrima desde que perderam a mãe, e com corações tão fechados, o ancião pediu ao rei que tratasse elas com paciência e compaixão. Alguns dias depois, as duas já estavam trabalhando duro, e numa certa manhã, a Maria derramou um copo de água no Tacto, e a Caria correu para secá-lo. A cena então mudou e vamos então para uma reunião, onde a Atô iniciou a discussão sobre assuntos domésticos. Enli, que é a chefe da construção, relatou que o estoque de madeira estava estável e os recursos do reino estavam em boa forma, o suficiente para começar uma nova instalação, uma clínica, e Tacto refletiu que essa clínica protegeria a saúde dos cidadãos a um baixo custo. Enli também relatou que a coleta interna de alimentos e materiais estava indo bem, mas que o processo de criação de bens consumia muita mana e o balanço não estava muito bom. Moltar, que é o chefe de pesquisa, assumiu a oratória então e anunciou que a pesquisa sobre magia militar havia sido concluída com sucesso, porém, até o presente momento, só ele podia utilizá-la, mas com treinamento, ele acha que seus subordinados logo a dominariam, e a Atô ordenou que o planejamento avançasse, iniciando oficialmente a pesquisa sobre os 6 elementos centrais da tecnologia mágica. E por último, o dia relatou que o exército havia adquirido 5 novos pernas longas que estavam atualmente vigiando os territórios desconhecidos. O objetivo era permanecer discreto, então investigações ousadas estavam fora de questão. Após isso, Atô também anunciou a eles a produção de uma nova heroína para a Minogra, que se chama Isla, a Rainha dos Insetos, e o nome deixou os elfos negros desconfortáveis, mas a Lamacenta ignorou suas preocupações. E bem, algumas horas depois, com todo mundo fantasiado de bagaço ali, destruído pela reunião, a reunião finalmente terminou e o rei decretou que tudo o que foi acordado deveria começar imediatamente. Ao sair da reunião, Maria acidentalmente esbarrou no rei, derrubando uma pilha de papéis que carregava, e enquanto as irmãs juntavam os papéis, elas acabaram rasgando uma folha ao pegá-la ao mesmo tempo, e ao ver isso, Tacto novamente mostrou paciência, garantindo que estava tudo bem. Enquanto ele se sentava no trono, a Maria de repente perguntou se ele realmente era uma pessoa má, ao que ele respondeu que seu alinhamento era, de fato, mau. Ouvindo isso, ela o pressionou sobre por que ele ainda não as tinha castigado. Horrorizada, a Caria se apressou em explicar que a irmã mais velha só queria entender porque o líder lhe mostrava tanta misericórdia, pois segundo ela, a Maria estava chateada que alguém mau pudesse ser tão gentil. Diante da confusão dela sobre esses conceitos, nosso prota tentou esclarecer, dizendo que uma pessoa boa só pode fazer o que é certo. No entanto, a beleza de ser mal é que não é necessário praticar apenas a maldade, mas sim poder fazer o que quiser, seja bom ou ruim. Ele continua e diz que ser mal significava ser egoísta o suficiente para ser livre para seguir seu próprio senso de certo, sem se importar com o que os outros pensam. Ou seja, a gentileza no caso dele não é uma imposição social, mas uma escolha. Caria gritou que isso não era justo, enquanto a Maria perguntou se ele não seria punido por isso, ao que ele respondeu que se matasse a pessoa boa que viesse puni-lo primeiro, então não, ele não seria. Ele então perguntou se os erros delas até agora tinham sido intencionais e elas admitiram que sim. E quando ele perguntou se temiam a morte, elas assentiram, e ele concluiu que elas não conseguiam se perdoar por terem sobrevivido ao custo da vida de sua mãe, e por isso buscavam uma redenção na morte. Considerando isso, ele explicou que elas estão vivas porque o amor de sua mãe triunfou sobre o destino e reconhece o quão dolorosa foi a escolha dela, mas foi isso que deu às duas meninas a chance de ainda estarem aqui, e por isso elas deveriam ter orgulho disso, e em troca do sacrifício de sua mãe baseado em seu amor, elas deveriam viver suas vidas como quisessem para que pudessem orgulhar a sua mãe que lhes permitiu viver. E ouvindo isso, com atenção, as duas se entregaram e começaram a chorar sem parar. Algum tempo depois, Atô chega para informar ao rei que a cidade que eles estavam investigando se chama Dragontan, que faz parte de Forgal, um país neutro habitado por humanos e pessoas fera. Ela relata que a cidade possui uma mina de veia de dragão, e isso é uma poderosa fonte de mana que, se possível, deveria ser controlada por Minogra. No momento, ela relata que Dragontan está em um alerta máximo devido a ataques de goblins e ogros, ou seja, se Minogra acolhesse os refugiados de guerra, essa seria uma ótima oportunidade tanto para aumentar
aumentar sua população, quanto para ganhar influência na região. E com isso em mente, nosso mano Takuto ordena que os diplomatas sejam enviados para Forngal imediatamente. Nisso o episódio acaba. E aí, o que vocês acharam da filosofia do nosso rei? E como vocês acham que vai ser essa diplomacia com a cidade de Dragontan? Será que tudo vai dar certo? Se vocês querem a continuação, deixe aqui nos comentários que vocês querem a próxima parte. Senta o dedo um like no hype para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas partes.